qual das seguintes proposições é verdadeira? Então, aqui nós temos proposições que envolvem a conjunção, que é o e proposições que envolvem o ou, que é a nossa disjunção. Então, começamos aqui fazendo a tabela verdade. Colocamos aqui duas proposições quaisquer, vamos fazer aqui a conjunção e vamos fazer também a disjunção para poder a gente aplicar. Então, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Nós temos aqui, ó, verdadeiro, falso, falso e falso. Tá? O nosso i ele só é verdadeiro se ambas forem verdadeiras. E a nossa disjunção, ela vai ter 3 casos de verdadeiro e 1 de falso. Só vai ser falso quando ambas forem falsas. Beleza. Tendo as tabelas verdades, agora a gente vai fazer as contas e aplicar. 1 meio é igual a 0,5. 1 sobre 2 é igual a 0,5. Confere, verdadeiro. Então, eu vou ter aqui, ó, nessa daqui, eu vou ter verdadeiro e 5 mais 3 é igual a 7. Nas minhas contas, 5 mais 3 é igual a 8, não é igual a 7. Então, é falso. Verdadeiro e falso gera para mim o resultado lógico falso. Então, a primeira não é verdadeira. Eu vou para a segunda, que é um ou. 1 meio é igual a 0,5? Confere, verdadeiro. Só que agora eu tenho um ou, certo? Um ou com 5 mais 3 igual a 7, que é falso. Só que no meu ou, olha só que legal, resultado lógico é verdadeiro. Então, eu já encontro aqui a minha alternativa correta, mas eu vou fazer as outras duas para a gente confirmar certinho se é a letra B. 5 menos 3 é igual a 1, 5 menos 3 é igual a 2. Então, eu tenho falso. Falso e 5 mais 4 é igual a 9. Ele está dizendo que é igual a 10. Então, falso também, resultando em falso. Ó. Falso com falso, fica falso aqui na minha conjunção. 5 menos 3 igual a 1 é falso. Vou fazer o ou. 5 mais 4 é igual a 9, não é igual a 10, também é falso. No meu ou também gera um resultado lógico falso. Então, sem sombra de dúvidas, a resposta correta é aqui a letra B. Essa é a única proposição composta que vai gerar um resultado lógico verdadeiro. Considere as sentenças. Sentença P. Ana é técnica de enfermagem. Sentença Q. Bruna é auxiliar de enfermagem. E a sentença R é uma combinação entre essas duas sentenças. É um condicional. Se Ana é técnica de enfermagem, então Bruna é auxiliar de enfermagem. Então, ele está colocando aqui a minha proposição P e aqui ele está colocando a minha proposição Q. Ele me dá duas proposições, junta as duas num condicional e ele quer saber qual é a afirmativa que está correta. Qual dessas alternativas aqui está certa? Como que a gente vai resolver essa questão? Nós vamos primeiro escrever essa proposição R de forma simbólica, tá? Vai ficar muito mais fácil a gente compreender aqui a nossa resolução. Então, proposição R, ela é um condicional, a representação do condicional é uma setinha, entre as proposições P e Q. E aí eu vou montar a tabela verdade dessa proposição condicional para poder a gente analisar. Então, temos aqui duas proposições simples, no caso, né, que geram uma proposição composta do tipo condicional. Vamos fazer todas as combinações possíveis. Na verdade, a tabela verdade da proposição condicional. Verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. O que eu preciso lembrar aqui na minha condicional, no meu sim então? Ele só tem uma linha que é falsa, que é a segunda. Então, aqui é falso, o restante dos casos, verdadeiro. Beleza. Sabendo disso aqui, a gente vai analisar pensando nessa linha aqui. Por quê? Porque todas as alternativas falam que o R vai ser falso com uma determinada condição. Qual é a condição que vai tornar o meu condicional, o meu sim então falso? Quando eu tiver a primeira parte verdadeira, certo? E a segunda parte falsa, que é justamente o que ele coloca aqui na letra A. Se P for verdadeira e Q for falsa, nós vamos ter aqui, ó, um condicional que tem um resultado lógico falso. Nós vamos ter uma proposição composta aqui, que é a proposição R, que é a junção desses dois, que é falsa. Então, a alternativa correta na questão, letra A. Se a gente analisar aqui todas as outras alternativas, a gente vai ver que está errado. Ó. Falso com falso fica verdadeiro. Falso com verdadeiro fica verdadeiro e verdadeiro com verdadeiro também fica verdadeiro. Então, sem sombra de dúvidas, a alternativa correta se encontra na letra A. Desde a inauguração da Arena Corinthians em 2014, o São Paulo Futebol Clube, SPFC, não vence o Sport Clube Corinthians Paulista no estádio do rival. Manuel é torcedor do São Paulo Futebol Clube e foi a todos os jogos do seu time contra o Corinthians no atual estádio do rival. Manuel decidiu que, olha só o que o Manuel decidiu.
Se o São Paulo Futebol Clube perder o próximo jogo contra o Corinthians na Arena Corinthians, eu não voltarei mais à Arena Corinthians. Sabendo que Manuel continua frequentando a Arena Corinthians após o referido jogo, do ponto de vista lógico, é possível afirmar que. Então, como é que ele quer que a gente analise aqui a nossa questão? Como um condicional, como uma proposição do tipo se, então, né? Uma proposição condicional. E aí, a primeira coisa que eu vou montar aqui é a tabela verdade. Então, coloco aqui duas proposições quaisquer, vou fazer aqui o condicional entre elas, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso, certo? Então, aqui eu vou ficar com verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Montei a tabela verdade, agora eu vou analisar aqui a nossa situação do ponto de vista lógico. Como ele decidiu isso aqui, o que ele falou tem que ser verdade. Então, ele decidiu isso aqui é verdade, não podemos ter essa linha aqui, ó. Não vai ficar falso, vai ficar verdadeiro. Só que ele continua frequentando, tá? E aqui ele diz que não voltará mais à Arena Corinthians. Então, essa informação aqui passa a ser uma informação que é falsa. É falsa por quê? Porque ele voltou à Arena Corinthians, tá? Então, eu vou analisar agora a partir dessa última linha. Aqui eu tenho falso, a minha proposição tem que ser verdadeira. O que eu vou colocar aqui na primeira parte do meu condicional? Que isso aqui também é falso. Beleza, se eu sei que isso aqui é falso, o Corinthians não perdeu, né? No caso aqui, o Corinthians perder o próximo jogo contra... Aliás, o São Paulo Futebol Clube, perdeu o próximo jogo contra o Corinthians na Arena Corinthians. Isso aqui é falso. Então, significa que o São Paulo, ele não perdeu. São Paulo não perdeu. Beleza, mas se ele não perdeu, pode ter acontecido duas coisas. Ele pode ter empatado e ele pode ter ganhado. Então, eu não posso afirmar que ele empatou ou que ele ganhou. Eu só posso afirmar que ele não perdeu. Então, olhando para as alternativas, o São Paulo não perdeu o jogo, vai ser a nossa resposta correta, tá? Cuidado com esse tipo de questão. E o fato dele não ter perdido não garante que ele venceu o jogo, nem que o jogo foi empate. Eu só posso garantir que ele não perdeu. Se ele tivesse perdido, ele não teria voltado, certo? E aqui não houve jogo, aqui também não é resposta, porque aqui nós consideramos que realmente houve o jogo, né? Porque ele coloca após o referido jogo. Então, aconteceu a alternativa correta na questão, letra C. Considere como falsa a seguinte afirmação. Se José é servidor municipal, então Josias é o responsável pela frota municipal. Isso aqui é falso. Beleza. A afirmação necessariamente verdadeira é. Então, para encontrar aqui qual é a afirmação necessariamente verdadeira, eu vou montar a tabela verdade da proposição condicional para a gente encontrar os valores lógicos das proposições simples. Tem aqui o condicional, né? Tem um se então, monta a tabela verdade, ó. Proposição, vou fazer aqui embaixo, proposição P e proposição Q, faço o condicional entre elas e aí coloco todas as possibilidades de valores lógicos. Colocando aqui todas as possibilidades, a gente vai fazer o seguinte, ó. Qual é a única linha no condicional que é falsa? A segunda, verdadeiro e falso, gera um resultado lógico falso. Nos demais casos, o resultado é verdadeiro. Então, baseado nessa linha, baseado aqui que apenas nessa linha eu vou ter uma proposição do tipo condicional falsa, a primeira parte é verdadeira e a segunda é falsa. Beleza, eu vou pegar esses valores e vou colocar aqui em cima, ó. Aqui é verdadeiro e aqui é falso. A banca colocou direto que a resposta seria a letra D. José é servidor municipal, porque isso aqui tem que ser verdadeiro, né? Necessariamente isso aqui tem que ser verdadeiro para que você tenha a tua proposição composta do tipo condicional falsa, né? Você tem a primeira parte verdadeira e a segunda falsa. Só que se a gente usar aqui os valores lógicos, a gente vai ver que tem outra afirmação aqui que também é verdadeira. E aí isso invalidaria a resposta, né? A questão, e teríamos que anular. Mas eu vou responder aqui para a gente ver. Olhando aqui para a letra A, eu tenho aqui uma conjunção, aqui eu tenho uma disjunção e aqui eu também tenho uma conjunção. Então, eu tenho que montar a tabela verdade desses dois tipos de proposição. P e Q. Aqui eu vou pegar o P ou o Q e vou fazer aqui a tabela verdade. Verdadeiro, falso, falso e falso. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso, tá? Na conjunção, que é o I, eu só tenho a primeira linha verdadeira. E no OU, que é a minha disjunção, eu só tenho a última linha falsa. E agora a gente vai fazer a análise, ó. José é servidor municipal? Verdade. Coloco aqui um Vzinho. Aqui é um I, coloco o símbolo da conjunção. Josias é o responsável pela frota municipal? Falso. V e F, quando eu tenho aqui uma conjunção, que é o I, o resultado é falso.
Então, garantir que aqui é falso. Vou fazer logo outro I. José não é servidor municipal, é verdade. Aliás, é falso, né? Verdade é que ele é, desculpa. Aqui eu tenho um I. E Josias não é o responsável pela frota municipal, seria verdade. Seria a negação aqui dessa afirmação. Então, aqui, ó, falso e verdade, na minha conjunção, gera um resultado falso. Lembrando que na conjunção, se você tiver uma ou as duas linhas aqui falsa, o resultado é falso. Então, esses dois eu garanti. Por enquanto, eu só tenho esse verdadeiro. Mas olha só o que vai acontecer aqui na letra B. Na letra B, eu tenho José não é servidor municipal. Isso aqui é falso, tudo bem. Eu tenho uma disjunção, que é o ou, tudo bem. Josias não é o responsável pela frota municipal, é verdade. E se eu tiver um dos dois verdadeiros, ó, um dos dois ou os dois verdadeiros, quando eu tenho um ou, o que fica como resposta? Verdade. Então, aqui nesse caso, eu teria duas alternativas verdadeiras. Tá? Duas verdadeiras, mas a banca deu como gabarito a letra D. Então, caso você pegue uma questão como essa na sua prova, tem como entrar como recurso, porque o correto era que você tivesse todas as demais falsas e apenas essa daqui verdadeira para poder ser a única alternativa correta na questão. Dada duas proposições simples, proposição P e proposição Q, ao executarmos a proposição composta se P então Q, assinale a alternativa correta. Então, nós vamos fazer um condicional entre essas duas proposições. O que eu vou fazer aqui primeiro? Observar quais são os valores lógicos dessas proposições. 2 mais 2 é igual a 4? Então é verdadeiro. 27 não é divisível por 3? É errado. Então isso aqui é falso. Agora o que eu vou fazer? Monto a tabela verdade do condicional, coloco aqui duas proposições, P e Q, faço o condicional entre elas, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Valores lógicos, falso, né? Só temos a segunda linha falsa, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o resultado lógico dessas proposições, verdadeiro e falso, e vou aplicar aqui, ó. Verdadeiro e falso, né? No condicional, gera um resultado lógico falso. Agora eu vou analisar as alternativas. Primeira alternativa, a proposição composta terá valor lógico falso. Já achei ela aqui. Letra A é a nossa resposta. Vamos ler as demais. A proposição composta terá valor lógico verdadeiro. Está errado. Trata-se de uma negação de proposições compostas, não tem nada a ver. Trata-se de uma tautologia, também não tem nada a ver, nem uma contradição. Tautologia é quando a gente faz o cálculo da tabela verdade e encontra nessa última linha aqui o resultado todo mundo verdadeiro. E contradição é quando eu encontro todo mundo falso, que não é o caso aqui, tá? Quando a gente procura o valor lógico de uma proposição composta, ou vai ser verdadeiro ou vai ser falso. Nesse caso, verdadeiro com falso, que é aqui o valor lógico de cada uma das proposições, no condicional gera um resultado lógico falso, portanto, sem sombra de dúvidas, letra A é nossa alternativa correta. Utilizando os conhecimentos sobre proposições e conectivos, assinale a alternativa correta. A alternativa correta vai ser a que apresenta aqui o valor lógico verdadeiro. Letra A. O pássaro voa e 2 mais 5 é igual a 8. Então, temos aqui duas proposições ligadas pelo conectivo da conjunção, que é o I. Então, vou montar a tabela verdade da conjunção. A conjunção ela só vai ser verdadeira se ambos os valores lógicos aqui forem verdadeiros. Nos demais casos, nós vamos ter aqui o resultado lógico falso. Então, deixa eu concluir aqui a nossa tabela verdade. Feita a tabela verdade, agora a gente aplica. O pássaro voa é uma informação verdadeira. Então, vamos ter aqui a letra A, verdadeiro, e 2 mais 5 é igual a 8, falso, resultando em falso. Olha só, nós temos essa linha aqui na tabela verdade. Vamos marcar, ó, verdadeiro e falso. No meu I gera um resultado lógico falso. Então, não é a letra A. Vamos fazer agora a letra B. Na letra B, nós temos um OU. Então, eu vou montar a tabela verdade aqui do OU. P ou Q, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Só temos a última linha falsa. 3 é igual a 4? Falso. Só que nós temos um OU, que é uma disjunção. 4 mais 5 é igual a 10? Também é falso. E aí, falso com falso na minha disjunção, olha só, tabela verdade. Falso com falso na minha disjunção, que é essa tabela verdade aqui, gera um resultado lógico falso. Também não é a alternativa correta. Letra C, né? Vamos fazer agora a letra C. Na letra C eu tenho um ou, que é uma disjunção exclusiva. Então eu vou colocar aqui a tabela verdade, ó, do ou. Quando os valores lógicos são iguais, no ou fica falso. Só precisa que um dos dois seja verdadeiro para poder ter o resultado lógico verdadeiro. Se eu tiver os dois verdadeiros ou os dois falsos, o resultado é falso. Agora a gente faz a aplicação. 3 é igual a 3? Verdadeiro. Só que eu tenho um ou
5 é menor que 3, 5 não é menor que 3. Isso aqui é falso. Então, o resultado lógico aqui já é um resultado lógico verdadeiro. Olha só, eu vou ter aqui verdadeiro e falso, só que eu tenho aqui um ou, resultando em verdadeiro. Então, já seria a nossa alternativa correta. Mas olha só que interessante. Nessa questão, aqui ficou falso, né? Nessa questão, essa daqui também vai ficar verdadeira. Se 3 é igual a 3, então eu teria aqui verdadeiro. E aí eu vou fazer o condicional. Deixa eu montar aqui a tabela verdade do condicional rapidinho. Verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Nós só temos uma linha que é falsa no condicional, que é a segunda, quando eu tenho verdadeiro e falso. E aqui nesse caso, ó, 3 igual a 3 é verdadeiro e 9 é maior que 5 também é verdadeiro. Quando a gente analisa, vai ser essa primeira linha aqui, ó, verdadeiro com verdadeiro, gera um resultado lógico também verdadeiro. Então eu teria duas alternativas corretas. Tanto a letra C dá um resultado lógico verdadeiro, quanto a letra D. E essas duas aqui ficou falso. Então, essa questão não tem uma alternativa só correta e ela está errada. Ela deveria ter sido anulada, mas é uma questão muito interessante para a gente poder praticar aqui a construção e aplicação da tabela verdade, que é o mais importante na hora do estudo. Então, vejo você na próxima resolução. 3 amigos, André, Beto e Carlos, conversam num bar e contam fatos sobre as suas vidas. Temos a informação de que André e Beto mentiram e que Carlos falou a verdade. Dessa forma, dentre as proposições compostas abaixo, a verdadeira é. Então, ele quer saber qual é a proposição composta que é verdadeira. Beleza. Primeira coisa que eu vou observar é quais são os tipos de conectivos que nós temos. Nós temos aqui o e em 3 situações, que é a conjunção, e nós temos aqui duas proposições do tipo condicional. Agora, o que a gente vai fazer? Montar a tabela verdade. Então, coloco aqui duas proposições quaisquer. Aqui vai ser a conjunção, que é o e aqui vai ser o meu condicional, que é o se então. Beleza, valores lógicos. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Na conjunção só será verdadeira se ambas forem verdadeiras. No restante das situações é falso. E no condicional eu só tenho uma linha falsa, o restante das situações são verdadeiras. Beleza, tendo as duas tabelas verdades e sabendo aqui as informações, vamos fazer a aplicação. Como é que nós fazemos a aplicação aqui nas alternativas? Vamos ler e verificar se o que está sendo dito é verdadeiro ou falso, tá? Beto falou a verdade? Não. André e Beto mentiram. Então, a primeira informação é falsa. Eu tenho uma conjunção. Carlos mentiu? Não. Carlos falou a verdade. Então, isso aqui também é falso. Falso e falso, na minha conjunção, gera um resultado lógico falso. E eu quero a verdadeira. Então, aqui já está errado. Isso aqui vai ser falso. Letra B. André falou a verdade? André mentiu. Então, a primeira informação que ele me deu é falsa. Certo? Aqui é uma conjunção. Carlos mentiu. Também é uma informação falsa. Certo? Carlos falou a verdade. Então, falso também. Agora, nós temos o condicional. Sim, então. Carlos mentiu? Essa informação é falsa porque ele falou a verdade. Beleza. Eu vou colocar aqui embaixo a letra C, tá? Letra C vai ficar aqui, ó. Falso. Então, André falou a verdade? André mentiu. Tenho ambas as informações falsas, mas o resultado lógico é verdadeiro. Por quê? Porque eu estou falando aqui de um condicional. Condicional, quando eu tenho ambas as proposições falsas, o resultado é verdadeiro. Então, é a nossa alternativa correta. Beleza, letra C. Aí eu vou ler aqui as outras duas, certo? Para a gente ver que essas duas também vão ficar falsas. Beto mentiu? Beto mentiu. Então, é uma informação verdadeira. André falou a verdade? Informação falsa, porque André mentiu. Verdadeiro e falso, né? No meu condicional, se então, gera um resultado lógico falso. Não é o que eu quero. E a letra E, Beto mentiu é verdade, André falou a verdade é mentira, é falso. Resultando em falso, portanto, a alternativa correta na questão, sem sombra de dúvidas, é a letra C. Temos aqui duas proposições simples, proposição A e proposição B, sendo que a proposição A ela é verdadeira e a proposição B é falsa. E temos duas proposições compostas formadas por essas duas proposições simples. A proposição C, que é um condicional, e a proposição D, que é uma disjunção, né? É um ou, no caso. A partir das afirmações acima, julgue o item a seguir. A proposição C é verdadeira? Como que eu julgo se a proposição C ela vai ser verdadeira ou falsa? Eu vou montar a tabela verdade do condicional e depois eu vou colocar esses valores lógicos. Então, minha proposição condicional, vou montar aqui a tabelinha verdade, rapidinho, ó. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Quais são os valores lógicos aqui do meu condicional?
só temos a segunda linha falsa, verdadeiro com falso fica falso, e no restante das situações fica verdadeiro. Agora eu vou fazer a aplicação. Como é feita a aplicação? Eu vou pegar os valores lógicos que eu tenho aqui nas proposições que foram dados e vou aplicar, vou colocar dentro do meu condicional. Então, ao invés de utilizar aqui o condicional, as letras A e B, eu vou colocar os seus valores lógicos. Então, eu vou ter verdadeiro na proposição A, então falso, que é a minha proposição B. E vou vir aqui na tabela verdade fazer a consulta. Ó. Verdadeiro com falso gera um resultado lógico falso. Beleza, se o resultado lógico é falso e ele está dizendo que é verdadeiro, então o item está errado. A é verdadeiro e B é falso, então ele está me dando aqui duas proposições simples, proposição A e proposição B, sendo que a proposição A é verdadeira e a proposição B é falsa. E me dá duas proposições compostas, a proposição C, que é um condicional entre A e B, e a proposição D, que é uma disjunção, né, o nosso ou, entre o A e o B. A partir das afirmações acima, julgue o item a seguir. D é verdadeira? Então, como que eu sei se o D vai ser verdadeiro ou não? Vou montar a tabela verdade do ou, então coloco aqui duas proposições simples, quaisquer, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Mesmo que você já saiba fazer direto, tenta sempre montar a tabela verdade e aplicar, para poder você ganhar mais velocidade, mais agilidade e mais segurança também na hora de resolver as questões. Aqui vamos fazer o ou, que seria a nossa disjunção entre a proposição P e a proposição Q. O ou ele só tem uma linha falsa, que é a última. Quando eu tenho aqui ó, falso com falso, o resultado é falso. Nos demais casos, o resultado vai ser verdadeiro. Agora eu vou fazer a aplicação. Vou pegar essa proposição D e eu vou colocar os valores lógicos. Proposição A é verdadeira, vou colocar um Vzinho aqui. Aqui é o símbolo do ou, da nossa disjunção, e a proposição B é falsa. Lá na tabela verdade, verdadeiro com falso, fica o quê? Fica verdadeiro. E o que a questão está dizendo que é? Está dizendo que o D é verdadeiro, portanto, o nosso item é um item que está certo, podemos marcar e seguir para a próxima questão. Aqui ele me dá duas proposições simples, né? Me dá a proposição A e a proposição B, e me dá os valores lógicos, né? A proposição A é verdadeira, a proposição B é falsa. Tudo bem. Me dá duas proposições compostas, formadas por essas duas proposições simples, e diz o seguinte: a partir das afirmações acima, julgue o item a seguir. A proposição se C, então D é uma proposição falsa. E aí, para a gente resolver, a gente vai precisar descobrir aqui qual é o valor lógico da proposição C e qual é o valor lógico da proposição D. Nesse caso, temos que montar a tabela verdade, da condicional e da disjunção. Colocamos aqui duas proposições quaisquer, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Vou montar primeiro aqui a nossa condicional, se P então Q. A condicional só tem uma linha que é falsa, que é a segunda, verdadeiro falso, gera um resultado lógico falso. O restante é verdadeiro e vamos montar aqui a nossa disjunção, que é o ou. O ou só tem a última linha falsa, que é quando eu tenho ambas as proposições falsas. Verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Beleza. Agora eu vou fazer a aplicação. Como é a aplicação? Eu vou pegar aqui a minha proposição C e vou colocar os valores lógicos de A e de B. Verdadeiro, então, falso. Então, minha proposição C, qual é o valor lógico que ela tem? Eu vou olhar aqui no condicional, ó, olha só que legal. Se eu tenho a tabela verdade, eu venho aqui e olho, verdadeiro, falso. No meu condicional, gera um resultado falso. Já venho aqui e coloco. Encontrei o resultado da proposição C. Vou fazer agora o da proposição D. Proposição D, eu vou ter aqui, ó, verdadeiro ou falso, no caso, né? E aí eu vou olhar também na minha tabela verdade. Verdadeiro ou falso, sendo uma disjunção, sendo ou, gera um resultado lógico verdadeiro. E coloco aqui embaixo. Proposição D tem um resultado lógico verdadeiro. Agora eu vou fazer esse condicional aqui, ó. Esse condicional que a questão tá dizendo aqui que é falso. Vamos verificar se vai ser falso mesmo. Proposição C, então D. Resultado lógico da proposição C é falso. Resultado lógico da proposição D é verdadeiro. E agora eu vou vir aqui na tabela verdade, ó. Falso, então verdadeiro, gera um resultado lógico verdadeiro. Portanto, o item que ele está me dando aqui, ele está dizendo que é falso. Isso aqui está errado. Podemos marcar e finalizar aqui a nossa lista de questões.